Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre o campeonato português. Pois é, vamos falar sobre a minha terrinha. Vamos ver porque recomeça na próxima semana. Por isso, queria ver algumas coisas convosco, notícias, algo interessante. Se calhar um pouco à semelhança do que fizemos para a Liga Alemã. Não vou utilizar tanto os dados, vou ver mais as notícias, discutir um pouco convosco. Enfim, como se fosse uma conversa de café. Por isso, vamos lá começar. Bem, eu vou pegar aqui na SoccerStats. Temos uma ideia muito simples do que se passava na Liga Portuguesa até à data antes da grande paragem, não é? E depois vamos ver algumas notícias que eu reuni aqui e algumas coisas interessantes também do que já aprendemos com a Bundesliga, que foi a primeira liga assim a arrancar pós-Covid, não é? E acho interessante fazer esta reflexão, principalmente para os apostadores, né, os que gostam de trabalhar estes jogos. Eu pessoalmente na Liga Portuguesa não gosto muito, mas pronto, é o meu país e é sempre interessante e tento estar sempre a par das notícias assim mais relevantes. Bem, Porto, em primeiro lugar, nada a dizer. Aliás, o meu Benfica infelizmente fraquejou muito. Vejam, temos aqui pelo gráfico aqui da SoccerStats, que é um site que eu gosto muito de estatísticas, alguns de vocês já o conhecem. Tivemos aqui uma má prestação, viemos ali 2 empates e depois tivemos aqui, enfim, adensou-se aqui uma crise, não é? Quando perdemos com o Porto já se estava a adivinhar que o Benfica não estava a jogar grande coisa, o Braga estava em excelente forma, o Braga dava a ganhar ao Porto, ao Sporting. Eu acho que o Braga ganhou todos os jogos, né? Aos grandes, penso eu, corrijam-me se estiver errado. Já se estava a mandar quase fora o treinador, que já não servia para nada, mas isto é assim mesmo o futebol, de vez em quando tem um irão e depois passa a vilão. E depois tivemos estes 2 empates, enfim, a crise começou a preocupar o Benfica. Eu acho que até foi benéfico para o Benfica esta paragem do Covid, pelo menos deu algum descanso ao Laje, não é? Que as coisas estavam a apertar para o lado dele. Por isso, se calhar o Benfica foi das equipas que mais beneficiou com esta paragem, talvez, assim dos grandes, digo eu. O Porto estava numa excelente forma, apesar de ter ali empatado com o Rio Ave no último jogo. Mas pronto, ainda assim deu esperança ao Benfica. Um aspecto interessante aqui da Liga Portuguesa foi realmente o Braga estava a fazer uma excelente campanha. Vejam, ganhou aqui ao Sporting 1-0, ganhou ao Benfica 1-0, estava aqui a limpar o sebo aos grandes todos e depois foi aquela contratação milionária por parte do Sporting. O Sporting, que era uma equipa mega endividada, em má forma, perder quando não devia perder, enfim, toda a gente sabe as dificuldades que o Sporting estava a passar desde o tempo de Alcochete e tudo aquilo que se passou, não é? Pelo menos os portugueses estão dentro do assunto, mas fez essa contratação muito polémica. Teoricamente estava a tentar arranjar as suas contas e gastou ali 10 milhões, penso eu, não é? Ou 14 milhões, já não me recordo, num treinador do Braga. Vamos lá ver se vai ser uma aposta bem sucedida. Eu gosto do treinador do Braga, espero que ele tenha sucesso, e vai ser engraçado ver este duelo aqui entre o terceiro e quarto lugar entre Sporting e Braga. Temos também este duelo do Benfica. Eu acho que o Benfica saiu beneficiado, acho que o Porto poderá ficar mais fraco nesta fase, mas na altura o Porto estava melhor e vamos ver este retorno. Eu acho que o Porto, não sei se foi o Porto ou o Sporting, corrijam-me, sei que houve alguém que se lesionou e vai estar parado até ao final da época, não é? Mas enfim, são partes que lesionou-se no treino, enfim, etc. Enfim, este é o nosso campeonato. Assim, características muito sumariamente do nosso campeonato. Para já, eu não gosto muito deste campeonato porque é um campeonato de under. Aliás, parece que, mas tinha particularidades engraçadas, que era no final dos jogos parecia que havia sempre assim um penalti, ou então o nosso campeonato também é muito conhecido por tempo extra exagerado, não é? Não sei se as pessoas têm noção, mas realmente o VAR aqui é uma coisa completamente estúpida. Perde-se muito tempo com o VAR e os tempos de descontos é de 8, 9 minutos, 7 minutos, enfim, é imenso tempo de desconto, o que às vezes é uma boa oportunidade, não é? Principalmente para quem faz trading e coisas desse género, pode aproveitar algumas variações no final engraçadas, porque quando sai o tempo final, de repente há odds que às vezes dão assim saltinhos, enfim. Outro aspecto engraçado é até à data o fator casa não era muito vincado. Temos aqui mais ou menos 0.15, né? 0.15 golos de vantagem para a equipa da casa. Um campeonato que tipicamente até tem um fator casa. Vamos ver a época passada, só para termos uma ideia.
Vejam a época passada, no final de temporada, vem aqui a diferença, as equipas de casa ganharam 47% dos jogos, 33%, já havia aqui uma diferença bastante significativa de 0.3 mais ou menos, não é? De golos para a equipa da casa, o que é bastante relevante, mas este ano por acaso não se estava a sentir tanto essas vitórias da equipa da casa. E isto é um ponto interessante. Vocês lembram-se, há uns 2 semanas atrás, penso eu, falei da Bundesliga. E na Bundesliga eu estava preocupado com os estádios vazios, não é? Até recentemente eu falei que da 538, não é? Que é um excelente site para quem quer previsões gratuitas e etc. Muito melhor do que as previsões dos charlatões que andam por aí. Atenção, isto é previsão, mas depois tem que aplicar aquele conceito de valor. Até fiz uma brincadeira convosco recentemente na página do Facebook, né? Mas enfim, para os iniciantes acho um excelente site e além de mais eles explicam how this works, eles explicam o que é que está por trás do modelo. Mas o que eu queria chamar a atenção também é isto, né? Eles, o próprio modelo deles, como os estádios estão vazios, eles diminuíram o fator casa em 10%, não é? E a Bundesliga arrancou. Na primeira semana até tivemos bastantes gols, se calhar os jogadores vinham mais motivados, mais frescos, etc. Mas depois, quando acabou esta primeira jornada pós-Covid, né, houve muitas lesões dos jogadores, o que é normal, esforço intenso, etc. Se calhar a preparação pode não ter sido a melhor para aquele esforço intenso, apesar que eu não sei como é que é na Alemanha. Aqui em Portugal, teoricamente, deram um mês de preparação às equipas, mas nem sempre essa preparação é igual ao que era antes deste período de Covid, não é? Houve muitos treinos individuais e se calhar poucos treinos em grupo. E já vamos ver alguns desses pontos. Mas pronto, 10%. E recentemente também partilhei aqui também de um autor do 538, Laurie Shaw, em que mostrava uma média móvel de 23 jogos, não é? E isto é, esta reta azul é o período de confinamento, pós-confinamento, e neste momento eles estão a dizer que é quase um mínimo histórico para as vitórias das equipas da casa. O mínimo histórico foi atingido aqui na season de 9-10, para esta média móvel de 23 jogos. Ele fez aqui um período de 23 jogos porque era o máximo período que se tinha visto, em que em 23 jogos só ganhou 3 jogos, e agora, neste momento, só houve 4 vitórias das equipas da casa em 23 jogos, ou seja, estamos quase a atingir este mínimo histórico, o que é interessante. Será que é por causa deste fator casa? Eu acho que sim, não é? É um pouco para mostrar isto mesmo, cuidado com os jogos que agora muda, não é? É uma realidade um bocadinho diferente do que nós estávamos habituados, e os dados aos poucos vão mostrando isso mesmo. O fator casa aqui neste ano não está a ser muito vincado. Quando o fator casa não é muito vincado, também pode ser uma oportunidade, né? Ou seja, estamos a dizer que as equipas visitantes têm quase a mesma hipótese de ganhar que as equipas da casa, o que é bom. Às vezes as odds são mais equilibradas. Se for um campeonato que tem um fator casa muito vincado, normalmente as equipas da equipa da casa estão muito mais baixas, não é? É como se for um campeonato de overs, as odds dos overs estão mais baixas, é a mesma coisa. O campeonato português, por norma, é um campeonato mais under, e para já, antes desta era Covid, estava com essa tendência de under. Espero que seja como o campeonato alemão e agora a primeira jornada haja uma data de golos, o que era ótimo, Vamos ver, espero é que não haja tantos lesionados. Ok. Outras coisas que eu quero falar, então, assim, só queria vos mostrar esta estatística. Agora é 2 artigos, eu vou-vos recomendar 2 artigos. O primeiro artigo que eu achei interessante é do Observador. É mais para cultura geral, né, para vocês. Este artigo já foi feito a 1 de maio, ou seja, já foi no início, e o interessante é ter uma ideia de tudo o que se passa com a parte do Covid, não é? A UEFA, muitos problemas para a UEFA por causa da Liga dos Campeões, da Liga Europa. Por exemplo, está aqui a referência, houve ligas que decidiram terminar, tipo a Bélgica já não vai arrancar, decidiram, olha, não vamos começar. A França e a Holanda, houve uma decisão do governo, ou seja, terminar a liga, não se vai voltar a ver jogos de futebol. A situação aqui, dizem que está mais difícil em Espanha e Itália. A Alemanha foi a primeira a arrancar, para já tem tido umas boas experiências. Vejam,
como também se calhar foi benéfico para a Alemanha, sendo a Alemanha um futebol já de qualidade, não é? Da primeira liga alemã, é das melhores da Europa, é das top 5, não é? A parte de dinheiro a ser injetado no seu país, por exemplo, os direitos televisivos, né? Eles, que antes estava tudo lá na Bielorrússia e Turquistão e sei lá, Costa Rica, o que era, eu não faço a mínima ideia, estava tudo a trabalhar aí. Agora a Alemanha, ao ser dos primeiros países a antecipar-se, recebeu umas boas receitas, não é? Isto também pode ser benéfico para nós, principalmente porque temos aqui os nossos vizinhos espanhóis, não é? Se calhar somos o primeiro país daqueles países tipo que eu considero mais mediterrâneos, mais latinos, que vivem mais o futebol. Portugal, Espanha, Itália, estão a ver? E pode ser bom para a nossa economia, não é? Enquanto os outros países não arrancam, tipo França, que já não vai arrancar, ou outros que ainda só vão arrancar mais tarde, tipo se calhar Espanha, Itália, pode ser benéfico para o nosso país, então, este arranque a nível de dinheiro. Este artigo é muito interessante por causa, fala de vários aspectos a nível macro do que se passa com o impacto deste Covid e também a nível micro. Tem muita coisa interessante. Este é o outro ponto que eles realçam, que na Liga Portuguesa só vai voltar a Liga 1, ou seja, a Liga 2 e aquelas outras competições, sei lá, futebol, basquete, todas as outras competições ditas inferiores não vão arrancar, né, esses desportos coletivos, e também a final da taça. Por isso, apesar do futebol voltar, não vai voltar em máxima força. Por exemplo, na Liga Alemã temos a Bundesliga 1 e 2 que arrancou, não é? Eu acho que a 3 ou as outras inferiores, as regionais, não arrancaram. Pelo menos não me recordo. Posso estar errado. Vejam este artigo, tá bom? Que é muito interessante. E que mais apontos é que eu posso falar aqui? Quais são as razões para não voltarem? Isto depois eles falam das razões principais, etc. Onde serão? Quais são as modalidades? O impacto dos direitos... aquilo que eu estava a falar, o impacto dos direitos televisivos. Mas se quiserem mais detalhe ver o que se passa em Portugal, também eu vou deixar o artigo que já é mais recente, de 19 de maio, limite de estados e confinamento obrigatório. Este já é mais específico de Portugal e tem aqui muitas das regras que têm que ser aplicadas. Quase 3 meses depois da paragem, público, isto vai ter que arrancar de maneira muito diferente. Para já, jogos à porta fechada, já nós sabemos, existe aqui um máximo de 185 pessoas nos estádios, deve ser utilizado o menor número possível de estádios. Isto é um ponto muito importante. Eu não sei como é que foi na Alemanha, não estou ciente, porque realmente isto vai ter um impacto também nas odds, não é? Nós já temos estádios que estão vazios e depois há equipas que vão ser forçadas a jogar em outros estádios que não o deles. Ou seja, essas equipas vão ter uma desvantagem ainda maior porque os estádios não reúnem as condições, né? Eles têm que seguir algumas direções do Ministério da Saúde, não é? Pronto, tudo bem. Os jogadores têm que ser sujeitos a um Covid, a 24 horas, um teste de Covid antes de cada jogo. Tudo bem, aqui acho tudo bem. Estão a tentar respeitar a Direção-Geral de Saúde, acho muito bem. Mais coisas, este confinamento, devem limitar-se, não devem andar brincadeira. Existe realmente uma maior responsabilidade incutida aos jogadores, não é? Os jogadores realmente terão que ser profissionais, fazer o que têm que fazer e pronto. É engraçado este aspecto aqui. Os estádios recebem o respectivo certificado nível 1, nível 2. Só os estádios de nível 1, a categoria, respondem às condições de protocolo sanitário. Pronto, ok. Não sabia, bem. Não sabia. Vejam os estádios que já estão aprovados, que deverão ter condições. Não sei o que é que vai acontecer aos outros. Porto, Benfica, Braga, tomem nota, não é? Ou então depois vejam o artigo mais tarde. Aqui não há problemas. Depois temos clubes que já confirmaram que vão mudar de casa. Por exemplo, Belenenses, Santa Clara vão jogar na cidade do Porto, o Famalicão vai jogar em Barcelos, Moreirense, Dom Afonso Henriques, etc, etc. As deslocações ao Marítimo, também existiu aquela polémica, não é, de quase que os árbitros tinham que ir no mesmo avião dos jogadores. Não vejo mal nenhum nisso. Se vamos entrar por aí, pronto. Também existe aquela polémica dos direitos televisivos. Queriam passar em sinal aberto o nosso
principal patrocinador não gostou muito da história, aliás, acho que já não vai renovar o contrato. Tem aqui muitos artigos, eu espero que percam um bocadinho de tempo, pelo menos já que se querem preparar, vejam este artigo do Observador a nível macro, aquilo que aconteceu na Europa no nosso campeonato, e a nível mais micro vejam aqui o artigo da Renascença, não é? Pode ser uma leitura interessante para vocês. Pronto, malta, é tudo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, como sempre, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos, digam o que é que vocês acham agora, o que é que estão à espera para o campeonato português, não é? Tendo em conta estas nuances e especialmente aquela nuance até de algumas equipas terem que jogar num estádio diferente e de estádio vazio, enfim, acho que vão ter realmente uma desvantagem ainda maior que as outras que não têm o fator casa, porque não têm lá o seu público, mas pronto. E pronto, olha, espero que voltem força, espero que tenhamos muitos golos e que haja poucas lesões e que o futebol continue até ao final sem sobressaltos, tá bom? Um grande abraço, fiquem bem e até ao próximo vídeo.